Uhum. Há algumas pessoas que pensam que hemodiálise é você ser ligada numa máquina, retirarem absolutamente 100% Do teu sangue. de todo o teu sangue, ou Como seja, se te fossem secarem. vampiros. E depois disso é que retorna, não é assim que funciona. Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos àquele que é o meu, o vosso, o nosso programa Mente Sã, Corpo São com Ana Fernandes. Eu devo confessar que eu estou muito feliz, não tem como, na Rádio Bengala. Eu estou muito feliz por ser a estreia da terceira temporada. Estou muito feliz por vocês estarem aqui a nos ouvir, a prestar atenção em cada detalhe. Então, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós temos presença garantida aqui naquela que é a melhor rádio de Angola. Eu vou ter sempre uma convidada. Vocês vão poder também acompanhar pelas nossas redes sociais, no canal do YouTube Mente Sã Corpo São. Hoje nós vamos falar sobre doença renal como consequência da malária. Nós temos uma convidada mais do que especial, mas eu quero, antes de qualquer coisa, dizer parabéns, Benguela! Sim, estamos no mês da cidade de Benguela. 408 anos de existência nós vamos fazer, agora já. Então, parabéns à nossa cidade e vamos cada dia mais cuidar daquela que é a nossa Benguela. Dizer que nesse mês de maio, além de ser o aniversário da cidade de Benguela, também estamos a falar sobre o tema que nós escolhemos hoje, sobre doença renal. Não é o mês dessa doença, mas nós quisemos estrear o nosso programa para conversar com vocês um bocadinho sobre isso. Eu vou falar já da minha convidada. E eu vou ler, antes de qualquer coisa, o historial dela. É fantástico. Ela é doutora Tumba Ana da Silva Pereira. Ela é médica licenciada em Medicina Geral. Atualmente, no quarto ano do quarto ano como médica interna em nefrologia, na clínica multiperfil de Luanda. Sim, a minha convidada veio mesmo especialmente, diretamente de Luanda para a nossa estreia. Nós estamos assim, chatos. É também licenciada em enfermagem pelo Instituto Superior Politécnico de Benguela. Também ela é uma mulher de fé, ela é uma esposa e mãe de 3 filhos. Tem um percurso sólido já como professora no ensino secundário, universitário, licenciada já há alguns anos e, querendo ou não, cuidando de várias disciplinas nessa área da saúde e língua portuguesa. Ela também é fundadora e coordenadora do projeto Médicos em Ação, lançado em 2018 com o lema Cuidado da Nossa Gente, focado na promoção da saúde junto das comunidades mais carentes por meio de feiras, educação e reabilitação. Ela é uma boa visionária, sim, é também, porque além disso tem tempo para ser empreendedora e é dona de uma boutique. Ela é o mais do que especial, doutora Tumba. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Até que enfim. É juntas. Até que enfim. Eu estou muito feliz mesmo, porque é uma honra muito grande fazer parte da tua estreia. Oi. E eu a estrear também, porque é a primeira vez que eu sou convidada num programa, ou seja, de podcast. Rádio e podcast. Isso. É a primeira vez, então eu estou muito feliz. E porque eu estou a olhar para si com muito orgulho. Muito eu estou aqui, obrigada. assim, tentando me conter, porque é claro que a maior parte das pessoas que nos ouvem não conhecem a nossa história por trás. Mas eu olho por ontem, eu estou aqui no antes e depois, né? E o antes que eu tenho de si é, sei lá, é um antes que
eras a minha bebê, entende? E agora é uma moça. E agora Não, eu já tenho é que fazer um programa só para falar de mim, que é para os ouvintes eu acho que é entenderem, melhor. entenderem a tua causa. Bem, eu sou psicóloga e eu nem me apresentei aos meus ouvintes, meu Deus. A partir de agora eu vou ser a vossa guia de saúde mental. Eu sou psicóloga e CEO da Chombela Psique. E todas as quintas-feiras, às 19 horas, eu vou trazer um convidado e nós vamos falar sobre saúde mental, sobre doenças, sobre consequências, num ambiente descontraído para vocês. Então, vocês, por favor, a partir de agora me abracem, amem, vão para as nossas redes sociais, vão para o Instagram, vão para o YouTube, que é onde tem também tudo o que está acontecendo aqui na rádio. Vocês podem ver depois gravado no YouTube, Mente Sã, Corpo São com Ana Fernandes, e vocês vão ver essas caras lindas que se prepararam, maquiaram para vocês aqui no programa com uma equipa fantástica que está a trabalhar por detrás das câmaras. Mami, sem perca de tempo, vamos para o nosso tema, doenças renais, não é? E sobre consequência da malária. A primeira pergunta, antes de qualquer coisa, porque eu mudei o meu estilo de primeira pergunta, vai ser: para começar com o pé direito, qual é a visão que você tem de mente e corpo são? Para ti, o que é ter uma mente e um corpo são? Vai ser a minha pergunta-chave a partir de agora. Bem, a visão que eu tenho, primeiro, como técnica de enfermagem, eu acho que há muitos anos atrás, né, nós aprendemos que saúde é o completo bem-estar biopsicossocial e não apenas a ausência de doença. Sim, senhora. Então, quando eu penso em mente, eu penso em saúde. Uhum. E também pode ser afetado, claro, por diversas situações, conforme há um desequilíbrio no organismo, pode ter também um desequilíbrio mental e as pessoas depois desenvolverem várias afecções, né? Depressão, essas coisas, esses diagnósticos que bem conheces. Okay. Então, para mim, mente deve ser, em primeiro lugar, um lugar sagrado para nós. Nós não devemos deixar que qualquer um afete a nossa mente e, junto com isso, as nossas emoções. E, claro que isso, a vida é dinâmica e todos os dias nós estamos a enfrentar desafios. Não gosto muito de falar de problemas porque eu penso que desafios é o nome, né? Okay. Mas ainda assim nós devemos nos sentir constantes no quesito de que temos que tratar do nosso interior, da nossa mente. E como cristã, para mim, a nossa mente, desde o início da minha vida cristã, lá em 1998, em 98, que eu me lembro, foi o dia 28 de novembro de 1998 que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. E nós sempre falamos que mente vazia é a oficina do diabo, mas como é que nós fizemos renovando a nossa mente em Cristo Jesus? Então, para mim, mente é eu poder ocupar, né, nas coisas do alto. Ok, certíssimo. Essa vai ser a nossa pergunta-chave para todos os convidados. Então, quem ver o programa já sabe que essa pergunta não vai escapar. Entrando no nosso tema, doença renal, qual é o básico? Como é que a gente começa a falar de um tema como esse? E muita gente perguntou-me: Ana, então malária tem a ver com doença renal? O que é que a gente tem que saber de primeiro? Qual é a primeira questão que a gente coloca aqui? A primeira questão é entender que doença renal, é entender o que está por detrás de doença renal, ou seja, para que todos os ouvintes me ouçam e nos conduzemos aqui de uma forma clara. Okay. Quando nós falamos de doença renal, a que órgão nós estamos a nos referir? Eu acho que vamos partir por ali. Okay. Nós estamos a nos referir dos rins. Sim, dos rins no plural, porque fisiologicamente deve existir dois rins, direito e esquerdo. Tem uma especificidade própria, tem uma forma que nós falamos que é em forma de feijão, localiza-se na parte dorsal, ou seja, vou tentar aqui, eu acho que o meu desafio é falar em português que todos nós entendamos. Sim, porque tem termos muito técnicos e sabemos que estamos aqui perante ouvintes de... Estás a primeira a definir o que é o rim.
O Que é para a o gente rim? entender, Sim. ok. Então, É um o órgão do rim nosso é um corpo. órgão do nosso corpo que Ok. se localiza nas costas, né? Vou falar assim o Ok. termo mais baixo, na Uhum. parte inferior das costas, e que são dois. Tem uma particularidade, ou seja, uma especificidade muito grande em falar do rim, porque você vai falar do peso, da altura, e isso para mim não é o foco. O foco aqui é falar da função. Por Ok. quê? Porque quando nós entendemos a função, nós vamos perceber quais são as repercussões que podem advir da perda da função renal ou da perda da função do rim. Então, quando o rim, nós lá na ciência da natureza, nós aprendemos que o corpo era constituído de células, o conjunto de células dava tecidos, o conjunto de tecidos dava órgão e o conjunto de órgãos formavam sistemas. Ok. Então, os rins fazem parte do sistema urinário. Ok. E importante dizer que a primeira função do rim é filtrar o sangue. Sim, senhora. E dizer assim, a filtração do sangue no rim, para se ter a ideia do trabalho que isso em 24 horas passa aproximadamente 180 litros de sangue pelo rim para serem filtrados. Nós não temos noção do nosso corpo mesmo. Não. Nem um pouco. E então, o rim está constantemente a trabalhar. Quer a gente acorde, quer durmamos, em qualquer momento ele está a trabalhar. E então é estimado que passe por ele em 24 horas 180 litros de sangue. Okay. É importante por quê? Porque ele, ao filtrar, ele elimina substâncias tóxicas que são produzidos frutos do nosso metabolismo, fruto daquilo que nós comemos sim, e ele vai equilibrar ali toxinas urêmicas e também a questão do excesso d'água através da urina, ou seja, ela é eliminada através da urina. Então, nós aqui já conseguimos ver como é que fica uma pessoa que perdeu a função renal. Okay. Como é que fica esse sangue se não está a ser filtrado? Como é que o nosso corpo renova o sangue se os lixos todos, em termos técnicos, continuam todos dentro de nós? Sim. Okay. Então, outra função muito importante é a regulação da pressão arterial. O rim, neste processo de retirar o excesso de água e colocar, ou seja, e reter. Quando nós bebemos muita água, a tendência é urinar mais. E às vezes nós estamos a perder, por exemplo, líquidos por vômitos. E o rim, então, ele retém para que haja um equilíbrio hídrico dentro do nosso organismo. Okay. Então, ele vai regular a pressão e também ele cria, ou seja, nele é produzido uma hormona que nos casos da pessoa ter, por exemplo, uma queda de pressão, vamos imaginar que você esteja em algum lugar que não tenha acesso a médicos e pronto, esteja desprotegido e, portanto, há uma queda da pressão. O rim, ele consegue ativar um sistema de um nome complicado, né? Sistema renina-angiotensina-aldosterona, para regular a pressão. Okay. Se ele não faz esse trabalho, ou seja, nós nem sequer vamos ter tempo de ter depressão, porque você cai na hora e se não tem esse sistema de regulação é muito complicado. Então, já falamos da filtração e falamos da regulação da pressão arterial. Okay. O outro importante, também um nome complicado, é falar da manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base. Estamos a falar do quê? Tudo que nós comemos, fruto da nossa alimentação, fruto das próprias reações que acontecem no organismo, se produz muitos ácidos. E para que nós não só comemos, mas bebemos também. Sim, bebemos também. E agora imagina se o rim não eliminasse essa acidez, não mantesse esse equilíbrio, nós poderíamos ter um sangue ácido. Sim. O que faz não acontecer é mesmo a regulação renal e também junto disso pode vir, por exemplo, os nutrientes como cálcio, como potássio, que vêm a partir de muita alimentação. E se nós ingerirmos a mais, em quantidades grandes, quem tem a função de regular isso é o rim.
E outra, olha, eu digo assim, Não, é assim, o nós, rim nós não temos tem que ir com como calma não se hoje, apaixonar. porque o tempo é pouco. O E rim nós é temos lindo. muitas questões à volta desse tema e as pessoas vão entender porque é que a gente quis falar sobre isso. E entra a minha outra questão, que é sobre a malária. O que é que a malária tem a ver com essa história? Em que momento o nosso rim para de funcionar por conta, conforme a gente diz, né, de um simples paludismo? O que é que o simples paludismo faz Bom, acontecer no nosso organismo? bem, não é. Nós falamos um simples paludismo porque nós já estamos Que habituados. vamos Né? descobrir que Eu hoje não é costumo só um dizer, nós simples. até já convivemos com os mosquitos. É Eles sobre saem isso. conosco, nós entramos em casa. Mas é assim, quando nós falamos doença renal como consequência da malária, nós estamos a falar que o indivíduo foi infectado pela malária. Ok. E não é a malária hoje, segundo o programa Malária Zero Começa Comigo, ela tem uma classificação em complicada e não complicada. Quando entra já a disfunção do rim, ou seja, a doença renal, nós estamos perante uma malária complicada. Ou alguns dizem malária grave. Então, malária nós sabemos que é uma doença infecciosa que se transmite através de uma picada do mosquito e o mosquito é a fêmea do mosquito Anopheles e nos acusam, nem só podia ser fêmea. E que, pronto, nos infecta através de um esporozoito do Plasmodium falciparum, porque há vários tipos de plasmódio que causam a malária. Porém, nós estamos numa zona endêmica. A África subsaariana e Angola faz parte dela. Estamos a falar da Nigéria, estamos a falar de Moçambique, da República Democrática do Congo. Todos nós somos, ou seja, é endêmico a malária. E então, o que é que vai acontecer? Quando há essa infecção no organismo e quando o Plasmodium falciparum, dizendo aqui para perceber, é um dos tipos de Plasmodium que tem a capacidade de produzir hiperparasitemias, ou seja, ele tem uma capacidade tão grande de se multiplicar que ele vai produzir no organismo fenômenos que nós chamamos embólicos ou tromboembólicos, ou seja, eles vão alterar a microvasculatura. E quando eu falo microvasculatura, eu estou a falar dos pequenos vasos. E esses pequenos vasos estão numa boa parte do corpo, mas vamos falar dos órgãos que vamos dizer assim, chaves, como o cérebro, como o pulmão, como o rim. Entende? Então, vamos imaginar que nós estamos infectados pelo Plasmodium falciparum, que tem uma alta capacidade de multiplicação e tem uma alta capacidade de destruir os glóbulos vermelhos. Meu Deus. E a lise, nós quando falamos lise, ou seja, é mesmo a destruição dos glóbulos vermelhos, e nisso o que é que vai acontecer? O próprio organismo começa a entender, começa a precisar se defender. Nós temos um sistema imunitário, que ela responde, tem a parte celular, a parte humoral, e ela responde a isto, ou seja, há um fenômeno que se chama de fenômenos de citoaderência, ou seja, são os pequenos, de várias multiplicações do plasmódio. Então, ele vai começar a lesar aquilo que nós chamamos células endoteliais, que são células dentro dos vasos. Só que isso vai ter mais repercussão nos pequenos vasos. E eu vou aqui tentar explicar a todos os ouvintes, né? E também aqui os telespectadores a partir do YouTube, porque a ideia aqui é que cada um entenda a repercussão e entenda mais ou menos em palavras simples. Isso. Vamos imaginar que temos impurezas, né? Por exemplo, a captação de água. Pronto, a empresa de água, eu não sou boa nisso, mas vou imaginar que tem uma fonte, né, onde se capta água. Um rio, algum lago, algum sítio. E depois mandam para o centro de tratamento, e do centro de tratamento vão, eu não sei se é para tanques, e depois depois vão para a nossa torneira. Imagina que temos impurezas na fonte.
isso não vai trazer repercussão na tubagem, ou seja, na canalização. Não vai chegar na nossa casa. Não ainda. vai. Ele Isso. vai para o tanque tranquilo porque ainda tem tubagens grandes e essas impurezas podem estar a passar. Ok. Mas quando irem para o tanque, por exemplo, e tiver que passar para a nossa canalização de casa, que já é mais mais pequena, mais fina, ali começa a causar o quê? Obstrução. Ok. É mais ou menos isso que está acontecendo, ou seja, quando tiver em grandes vasos, ele não vai ter grandes repercussões. Resumindo, a malária, nós apanhamos a malária, Assim mesmo. ela vai fazendo as consequências todas essas As que eu não vou conseguir repercussões que são muitas. no nosso corpo. E depois, quando chega o nosso rim, aí é que tudo para de funcionar, porque é como se estivesse entupido. Mais ou menos isso. Pronto. Eu consegui resumir. Sim, pronto, isso no rim, porque estamos a falar de doença renal, mas acontece também a nível de outros... Sim, de outros tem malária cerebral, tem e tantas então, agora outras... imagina, esse rim, nós estamos a falar de um problema intrínseco ao rim. Ou seja, é o problema das estruturas dentro do rim, que é a marca do tipo de lesão renal ou de injúria renal que dá a malária, que é a injúria renal aguda renal. Ok. Porque há aquele tipo de afetação ou injúria renal aguda em que o problema não está no rim. O problema está em outro lugar, uma repercussão hemodinâmica, não está a chegar perfusão suficiente para o rim. Ok. E como não está a chegar, então, o rim ressente porque ele não está a receber a perfusão. Ok. Aí é um problema. Aí é outra coisa. É outra mas, coisa. mas hoje, pronto, hoje estamos a falar assim de forma muito genérica e eu quero entrar na parte já, por exemplo, quem são as pessoas de risco? Quem são as pessoas que hoje, se apanharem uma malária, podem vir a ter alguma doença renal, podem vir a ter algum problema, porque as pessoas eu acho que não sabem a gravidade de ter uma doença renal, que tem que fazer hemodiálise, pronto, já vai explicar tudo isso, mas assim de forma bem resumida, grupos de riscos. Grupos de risco, resumidamente, crianças, principalmente antes dos 5 anos, grávidas, aqueles que nunca adoeceram de malária, ou seja, a primeira infecção, e os imunodeprimidos. Principalmente esse grupo não tenho como não falar. Os imunodeprimidos, pessoas que têm alguma doença que deprime muito porque estão a fazer, por exemplo, tratamento para câncer, para cancro, e esses tratamentos põem o paciente ou a pessoa imunodeprimida. Pacientes com doenças, por exemplo, mesmo os nossos pacientes doentes renal crônico que têm, de alguma forma, algumas alterações quanto à resposta imunitária. Então, estes são de grande risco. Quais são os tratamentos hoje que nós temos a nível nacional, a nível primeiro de Benguela, né? Sei que atualmente está a trabalhar em Luanda, mas o que é que nós temos aqui para oferecer a pessoas que de repente descobrem? Começamos pela parte primeiro emocional, porque temos que falar um bocadinho também das consequências gravíssimas a nível emocional que alguém descobrir que tem que começar a fazer hemodiálise, ou é só hemodiálise, tem outra coisa. Nos fala um bocadinho sobre isso. Bem, é assim, primeiro era importante destacar aqui que nós estamos a falar da malária, ou seja, da doença renal no contexto da malária, que ela se desenvolve, ou seja, se apresenta como uma necrose tubular aguda. Quando eu falo necrose, é morte celular, ou seja, ela afeta diretamente as células do rim por causa isquêmica e também por nefrotoxicidade desse processo todo de invasão, né? E o organismo tentar se defender contra aquilo que está a ser contra aquilo que está a ser atacado, né? Ou invadido. Falar em termos de tratamento na lesão, ou seja, na injúria renal aguda, é falar isso quanto ao rim. Neste contexto, porque eu estou a dizer isso, você não está a perceber, mas é que dependendo de qual é a causa, dependendo da causa da doença renal
aguda, nesse Que são caso. várias doenças renais. Que são vários, e eu estou a falar porque tem uma pré-renal, pós-renal e renal. Ok. Esta aqui é especificamente renal. O que é que acontece? Quando ela afeta os túbulos renais, como os túbulos têm a função de reabsorção, então a reabsorção dos nutrientes, por exemplo, fica comprometida. Ok. E também tem a função de secreção, ou seja, de secretar algumas substâncias que deveriam ser retiradas, né? Ok. Que, por exemplo, estamos a falar da ureia e da creatinina, e infelizmente isso não acontece porque o túbulo está afetado. Então, o que é que nós vamos ter? É um paciente que vai apresentar a ureia e a creatinina muito alta. Ok. Há critérios, porque também se classifica a lesão, doença renal aguda. Temos CADIGO 1, CADIGO 2 e 3. Quando eu falo CADIGO, eu tenho que explicar que CADIGO é uma organização internacional que dita as diretrizes para a classificação, diagnóstico e a gestão das próprias doenças renais. Ok. Então, isso é algo internacional. Eu acho que é Kidney Disease Improving Global Outcome, ou seja, se eu falei aqui em inglês com sotaque de um mundo, Tá tudo bem. tá tudo bem, mas é assim, em português, Então é um Kidney Disease sistema. Nós uma na área da organização. saúde temos o DSM-5, por exemplo, que ele é que dita o nível, por Sim. exemplo, de autismo. Se é nível 1, se é nível assim 2, se é mesmo. nível 3. Ok, então estamos juntos. Estamos. A aula está Yeah. sendo bem dada. Yeah. Então, neste, dependendo de se é nível 1, 2 ou 3, vai ser a nossa atuação. Mas Ok. onde é que entra a hemodiálise? Isso. A hemodiálise entra quando o paciente tem uma creatinina, ou seja, que é 3 vezes acima do valor basal que ele tem, e principalmente se está oligúrico, ou seja, anúrico. Quando eu falo oligúrico, anúrico, estou a falar que é alguém que deixou de urinar. Ok. Há mais de 12 horas não urina, então ou seja, não há eliminação de líquidos, Dos isso líquidos. pode prejudicar até o pulmão, porque esse O único líquido tratamento pode estar ali. é a hemodiálise? Neste caso de doença, ou seja, se No nível, por exemplo, máximo, né? Que é o nós nível... temos o tratamento que nós vamos falar que é o tratamento conservador, mas tratamento conservador é para aqueles que ainda não têm critérios de hemodiálise. Ok. Por exemplo, é um paciente que até tem uma lesão renal aguda, CADIGO 1, que é mais... Quais são os sintomas, por exemplo, desses pacientes nível 1? Bom, ele pode, numa primeira fase, no nível 1, é mais laboratorial, por exemplo, vai apresentar uma creatinina que vem em 7 dias subir 0,3 miligrama por mililitro, ou seja, acima do valor basal. Ele pode ter, por exemplo, inchaço nos pés, que isso é raro, mas pode acontecer. Ok. Pode ter diminuição do volume de urina, Ok. né? E isso ir evoluindo até ele realmente não urinar mais e Ok. cair, por exemplo, na lesão renal aguda CADIGO 3. Que é mais Sim, grave. Ok. agora, quando me fala das repercussões a nível psicológicas, é assim, nós estamos a falar de uma população que geralmente é jovem. E não é fácil, na doença renal aguda, nós convencemos um jovem a dizer que ele tem que fazer isso, porque também por falta de informação. Há algumas pessoas que pensam que hemodiálise é você ser ligada numa máquina, retirarem absolutamente 100% Do teu sangue. de todo o teu sangue, ou Como seja, se te fossem secarem. vampiros. E depois disso é que retorna, não é assim que funciona. Então nós vamos ver que esse tipo de paciente, quando Ouvem a primeira vez a primeira notícia. vez a notícia, sempre tem uma sensação de angústia, de medo. E nesse caso, minha querida, vou mesmo dar a tua mão em nome de todos os médicos e apoiar assim a intervenção da psicologia, dos psicólogos, porque os psicólogos nos ajudam muito, principalmente na adesão ao tratamento. É muito complicado falar para o jovem, né, que precisa. Agora, depende, porque tem aqueles que, por causa dos sintomas, tem aqueles que já não vão responder por si, porque um dos sintomas também pode ser a pessoa ter confusão mental, a pessoa ter sonolência, É aí convulsionar, eu queria que tu chegasses, convulsionar,
pode ter, já em critérios de diálise, sangramento, né? Sangramento espontâneo, que muitas vezes é digestivo. confundido até com esquizofrenia, com outras doenças do fórum psicológico, mas nós estamos diante de alguém que está a passar por uma situação de malária, de problemas nos rins. É isso que eu queria que falasses também um pouco mais. Só que, assim, nós quando estamos a falar de lesão renal aguda, deixa aqui especificar algo. Estamos a falar de tempo, porque agudo e crônico, a diferença é o tempo. Ok. Segundo o Cadigo, acredito eu que foi em 2020, ele realmente remete ali uma classificação que a importância é mesmo termos uma linha temporal. Eu, quando nós estamos a falar de injúria renal aguda, estamos a falar de um paciente que perdeu a função renal num período de 1 a 7 dias. Quando passamos para a doença renal aguda, estamos a falar de um paciente que perdeu a função renal ou a persistência em mais de 7 dias a 90 dias, de 7 a 90 dias, ou seja, 3 meses. E estamos a falar de doença renal crônica quando é um paciente que tem uma perda da função renal, que é uma perda, vamos dizer assim, silenciosa e muitas das vezes irreversível. Entende? Então, é ali. Agora, no contexto agudo, geralmente é um paciente, principalmente na malária, que vai entrar por malária. Vai ter, se é malária complicada, geralmente vai ter repercussões em outros órgãos, como por exemplo a nível hematológico, a nível do fígado, hepático, a nível muitas das vezes cerebral, e nesse contexto vai aparecer também a doença renal aguda. Então nós não estamos a falar de um tempo que dure ao ponto das pessoas perceberem que pode se tratar, por exemplo, de uma esquizofrenia ou algo assim, a menos que entrassem sem fazer exames, mas é muito raro acontecer, porque normalmente vamos fazer exame logo à entrada e vai se detectar logo que esse paciente tem malária e tem sempre aquele histórico do síndrome febril agudo, que o paciente teve febre, o paciente e zona endêmica, e isso tudo vai trazer já o diagnóstico que se trata de uma malária. Então é mais ou menos assim que acontece. Bem, meus amores, esse é o Mente Sã, Corpo Sã, com Ana Fernandes. Para quem ligou agora a sua rádio, não está a entender nada do que nós estamos a tratar aqui. Esse é o programa que veio trazer saúde, bem-estar. Viemos falar sobre doenças a nível físico, também a nível psicológico. Está a ser produzido pela Chombela Psique e com patrocínio da Kimonas Construções, aquela que é a melhor empresa de construção civil a nível de Benguela. Então fiquem ligados, todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui na sua rádio de eleição, Rádio Benguela, aquela que é a melhor rádio a nível de Benguela. Nós estamos aqui com a doutora Tumba, que está a conversar conosco sobre doenças renais como consequência da malária. Doutora, como nós aconselhamos as pessoas a não chegarem até o nível 1 esqueci-me agora o nome que disse. Cadigo, da Cadigo. Nível 1, nível 2, nível 3. O que é que a gente faz? Qual é o conselho que a gente deixa aqui hoje? Depois dessa lição toda que nós aprendemos a proteger o nosso rim. Qual é o conselho que a gente dá para evitarmos termos pessoas mais jovens? E eu que nos fez conversar sobre isso. Cada vez mais há uma preocupação muito grande que vocês veem nos centros de hemodiálise, muitos jovens, muitas crianças. O que é que a gente tem que fazer a partir de agora? Bem, olha, na verdade, o público é amplo, não são só jovens. Realmente, na lesão renal aguda da malária, vai aparecer jovens, vai aparecer mais velhos, vai aparecer crianças também. Mas a preocupação é ser um público muito grande, jovem. Que supostamente o rim devia estar a funcionar ainda em condições. Sim, é assim, nós não temos, vamos dizer assim, estudos ainda para nós termos uma noção da porcentagem, da quantidade. Eu só falo, por exemplo, mais na minha opinião, naquilo que é a minha vivência dia a dia, o que eu posso dizer é que o público é muito variado. Aparece realmente jovens, até porque a malária, ela afeta todos, né, de toda a faixa etária. Então,
no contexto da malária, não vamos mentir, é fazer aquilo que o programa de Malária Zero Começa Comigo orienta. Que são as medidas individuais e as medidas coletivas. Eu até nas medidas coletivas eu sinto saudade do tempo das campanhas de limpeza. Que o bairro Sério, todo eu não sei se hoje saía nós para agora limpar. andamos muito no tablet, nas redes sociais. Não estamos a temos limpar mais nossas tempo. ruas. Sério, eu fico assim, mas assim, tem aquelas medidas individuais, né, em que passar um repelente, o uso do mosquiteiro, o uso de, eu acho que é redes milimétricas nas janelas e nas portas. Inseticidas. À noite, pronto, vamos sair, o repelente, camisas de mangas compridas, roupas, né, com meia e tudo, apesar do que o calor também, mas prontos. Não ajuda. Vamos esse calor. Sim, vamos tentar, Mas assim, individual e coletivo, né? Coletivo, vamos falar, por exemplo, das campanhas de limpeza, porque tipo, o malária é o meio, o mosquito está onde? Está ali naquela água parada que você está a acumular, está ali naquele pneuzito que tem água, naquele tambor aberto, naquelas plantas à volta que ninguém poda. Então, é verdade que nós podemos até cobrar do Ministério, cobrar do governo, mas tem aquelas medidas que nós temos que fazer também a nossa parte, tá a ver? Então, é ali. Na malária é a prevenção. Agora, de uma forma geral, como é que eu me protejo? Ou seja, tem aquelas coisas que dá para nós fazermos, porque também há doenças, como eu disse, que fisiologicamente, por exemplo, as pessoas têm que ter 2 rins, mas já acontece, por exemplo, por má formação congênita, a pessoa nascer só com 1 rim. Sim, e já ser condicionado a ser um doente específico, a ser seguido por nefrologia. Sim, sim. Mas, porém, vamos falar, por exemplo, da hidratação. É importante nós bebermos água. É incrível que há pessoas que desenvolvem, e isso os urologistas podem falar bem, desenvolvem aquilo, nós falamos de litíase renal, as pedras no rim, né, que as pessoas ali comumente falam, porque não bebem água. Vamos já aproveitar aqui também, deixar o nosso recado. Quem quiser patrocinar o nosso programa, está à vontade. Alguma empresa d'água quiser fazer a publicidade, estamos a beber água e não só. Podem entrar em contato com a nossa direção, que manda as construções, para então fazer o apelo e começar aqui a passar a vossa publicidade neste que é o vosso programa Menção. Por favor, eu curtei. Além da água, então empresas de água têm que nos apoiar. É só para descontrair. Mas e depois, outra coisa é a automedicação. Olha, como nós gostamos de, ou aquilo que deu certo no comprar vizinho. Os antipalúdicos. Os antipalúdicos, principalmente, temos um grupo de medicamentos e que eu vou dizer que o representante deles, que todos nós conhecemos, é o ibuprofeno. O ibuprofeno é bom. Ele deve ser usado e ele vai ser prescrito, né, ou seja, por um médico, na quantidade no peso da na pessoa. Quantidade e nos dias que precisa. Isso. Porém, há pessoas que fazem dele um hábito, que bebem, que tomam excessivamente, têm um bocadinho de dor abdominal, dor de cabeça, já vão para o ibuprofeno. O ibuprofeno, ela acaba interferindo na hemodinâmica, ou seja, na perfusão do rim. Então, quando isso acontece de forma prolongada, pode acabar a afetar o teu rim. Não só como ibuprofeno, estamos a falar de alguns antibióticos que nós só queremos copiar porque o nosso vizinho tomou e lhe deu certo e eu até tenho alguns sintomas parecidos. Então, não vamos fazer isso. Qualquer que seja a afecção que se apresenta, procure um médico. Bem, estamos mesmo no final, temos pouco tempo. O que é que falta dizer sobre o tema de hoje? Algum recado para as nossas entidades, para os nossos ouvintes, para quem está nesse exato momento a ouvir a rádio e vai ver também através do nosso canal do YouTube, a partir da manhã, às 21 horas, no YouTube. Esse programa estará no ar, que está gravado. Qual é o recado que tu deixas, depois de nós aprendermos tanto sobre o rim, sobre doenças renais? Bom,
Eu vou me focar naquilo que é o tema 2, que é doença renal como consequência da malária. Sim, senhora. Porque como estamos numa zona endêmica, é verdade que eu tenho que reconhecer que a conscientização de hoje é muito melhor do que aquela que foi ontem. Anteriormente. Há alguns anos atrás as pessoas não tinham muito cuidado, ou seja, não tinham tanto conhecimento sobre a relação entre o ambiente e como isso potenciava o aparecimento de mosquitos e com isso a malária. Então, realmente está-se a fazer muita coisa, né? Não só em termos do Ministério, mas programas como esse ajudam bastante a divulgação, porque conhecimento é poder, conhecimento é proteção, conhecimento também é prevenção e muitas das vezes é a prevenção que eu falo, não é muitas das vezes, é sempre. A prevenção é a melhor medicina que existe, porque ir atrás daquilo que já é repercussão do que tu tens é muito mais caro, é muito mais onoroso, é tudo mais complicado do que simplesmente prevenir. Então, para todos, o que eu digo é vamos confiar, né, que hoje já temos mais médicos do que nós tínhamos antigamente. As especialidades que hoje nós temos que não tinha, e por acaso nefrologia é uma especialidade, vamos dizer assim, recente, vamos dizer nova, porque ainda somos pouco, mas ainda assim falta muito, mas já tem, por exemplo, os centros de hemodiálise, há essa preocupação toda de formar nefrologistas. Então, qualquer que seja a dificuldade, a afeição que você tenha, não se automedique. Isso é muito perigoso, porque uma vez que falha o rim, é muito complicado depois de recuperar. Redes sociais, minha convidada, recados, quem quiser falar com essa mulher, quem quiser estar contigo, como é que te encontra? Quem quiser falar comigo, que tem alguma dúvida, porque também esclareço, pode me encontrar a partir do Instagram, né? Doutora _, eu acho esse nome tão chique. Você, mas acho que escrever doutora traço, e o tracinho embaixo. Tumba da Silva, pode me seguir lá, pode realmente trazer ali as tuas questões e nós vamos responder. Pode ser que na altura eu até não encontre um tempinho por causa da nossa demanda no centro de hemodiálise, mas eu vou responder assim que tiver um tempo. Qualquer com dúvida. certeza. Então é doutora traço de baixo. Doutora com ponto ou sem ponto? Sem ponto. Ok, doutora tracinho embaixo, Tumba da Silva. E no Facebook também, doutora Tumba da Silva. Sim, senhora. Acabamos de falar com ela, que é especialista. Ainda. Residente. Epa, não quero problemas. Residente, Ela é residente quase, do quadro. Finalista. Não falta pouco, já está quase. Caminho, já estamos a profetizar. Amém. Bem, esse foi o nosso programa Mente Sã, Corpo São, com essa aqui é uma doutora queridíssima. Saiu diretamente de Luanda para vir para aqui. Não, existe mesmo doutores aqui, mas nós queríamos começar a nossa estreia na Rádio Benguela com ela, porque é muito querida por nós e nós queríamos mesmo tê-la aqui para conversar conosco. Nós temos que agradecer e não temos como terminar esse programa sem dizer o nosso muito obrigado à Rádio Benguela por receber esse programa aqui, por nos abrir as portas, por nos abraçar. Obrigada a todos os meus colegas pelo carinho. Eu fui cumprimentada desde a hora que cheguei. Eu tô a me achar aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada à nossa produção que estava aqui por trás. Calimas Estúdios, que está conosco, que está a fazer a captação aqui da nossa imagem para depois vocês amanhã conseguirem ver no YouTube. Obrigado ao senhor Kimona Joaquim José dos Santos, ele que é o nosso homem por detrás da câmara. Obrigada à minha família, obrigada mesmo a todos vocês, aos nossos ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Não esqueçam, Ana Miriam Fernandes é o meu Instagram, e Ana Fernandes. Então, vocês que quiserem conversar comigo, quiserem deixar algum recado sobre o que gostaram ou não gostaram nesse programa, este é o canal, esta é a via certa para você entrar em contato conosco. Deixe mensagem, mande beijinhos, fale sugestões de temas que nós vamos trazer a próxima semana. Vamos ter o telejornal daqui a pouco, mas antes eu não posso terminar o nosso programa sem a nossa frase final. A nossa frase final diz o seguinte: se cuidar de Benguela,
Porque mente sã e corpo são é o coração leve, fazer um povo imbatível. Sou Ana Fernandes e lembre-se do nosso combinado. Sejam felizes.